reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, continua pautando o planejamento da direita e da esquerda para a corrida eleitoral à presidência da República, a 339 dias do pleito. Entre o grupo de Jair Bolsonaro, cresce a convicção de que o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, foi peça-chave para a aproximação entre os dois governos, servindo como um fogo amigo na estratégia da oposição. Já no Palácio do Planalto, o encontro no último domingo na Malásia, que teve como pauta principal as tarifas elevadas à exportação de produtos brasileiros, foi comemorado, mas ainda sob atenção para as incertezas da Casa Branca. Confira no Linha Política número 72, com Francisco Assis e Márcio Meirelles. Muito bem, Linha Política número 72, olha, as edições estão caminhando e com ela a corrida eleitoral para as eleições de 2026, cada vez mais próximas. Hoje, no dia que a gente está gravando esse Linha Política que você está acompanhando, faltam 340 dias para a escolha de deputados estaduais, federais, senadores, governadores e também o presidente da República. E essa é a disputa no olho do furacão, disputa essa que teve muitas mudanças de rumo no ano de 2025, que ainda nem acabou, mas as contas da direita estão cada vez mais negativas. Confirmadas principalmente esse momento preocupante da direita, porque, do outro lado, no lulismo, o último final de semana foi de uma reunião para marcar presença, para deixar uma imagem de reverter estragos. Reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Donald Trump rendeu fotos, rendeu expectativas e deixou a direita com, não uma pulga atrás da orelha, mas um cachorro inteiro atrás da orelha. Professor Márcio Meirelles, essa reunião Donald Trump-Lula, o senhor acredita que para o governo brasileiro foi além do esperado ou é momento ainda de ter precaução? Não, eu acho que no momento não poderia ter sido uma melhor propaganda política para o Lula, para a sustentação da posição dele atual, do que esse encontro, né? E a foto, né? A foto diz muito, né? Os dois presidentes extremamente amistosos, conversando alegremente, porque, na verdade, o sucesso do Lula foi um desastre provocado pela direita. Disseram que o Trump ia fazer uma armadilha, ia pegar o Lula, uma cilada, uma série de coisas nesse sentido, né? E foi uma reunião de dois presidentes, né? De dois adultos, né? E que o Jardim da Infância assistiu terrivelmente consternado, né? Então, para a imagem do Lula, eu acho que foi excepcional no momento. E outra coisa, você não vê mais nada à direita falar. Cadê a dosimetria? Cadê os movimentos de direita? Né? Me parece que também a CPI do INSS, eles conseguiram enrolar o governo Bolsonaro também. Enfim, a situação não está fácil para a direita. Muito difícil, né? O Tarcísio desapareceu, né? O Tarcísio percebeu claramente que ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma tino político para começar a fazer uma campanha política com o Lula nesse nível que o Lula está alcançando. Bom, como a gente sempre fala, né? Política hoje é assim, amanhã a gente não sabe como é que é. Mas eu acho que a direita não vai ter condições, muitas condições, de se reorganizar com esse nível de popularidade do Lula e os aspectos positivos que ele conseguiu nesses últimos dias. E essa viagem, né, que de uma certa forma
já está em discussão a questão da tarifa. Há uma possibilidade muito clara dele negociar essa tarifa. Você viu lá, o Senado já mostrou que essa atitude do Trump é uma atitude que perdeu. Houve uma maioria a favor do Brasil, né? O Brasil não, a favor de um critério totalmente estapafúrdio que o Trump criou para colocar as tarifas, né? O texto revoga o estado de emergência nacional declarado pelo chefe da Casa Branca em julho e contou com o apoio de 5 senadores republicanos. Já os democratas do Senado alegam que o presidente americano usou declarações falsas para justificar os impostos. Os parlamentares também dizem que a medida afetou os preços de bens e commodities, causando prejuízo a consumidores. Então, mas vai passar pela Câmara. A Câmara, a preferência é a maior representação da direita, né, de Trump. Trump tem uma força muito, muito grande na Câmara. Mas, de qualquer forma, eu acho que por Lula foi um momento, assim, está sendo um momento muito importante para a solidificação da campanha dele. E aí o senhor citou, né, na política a gente tem que estar sempre com o pé atrás, né, hoje, o que é fato hoje, amanhã pode ser outro, principalmente quando a gente fala de Donald Trump, né, o presidente americano, ele consegue ir do 0 a 100 num piscar de olhos e também do 100 a 0, né, a gente já viu ele mudar de rota por diversas vezes, e até por isso entendemos que, claro, né, o governo brasileiro está colhendo frutos políticos no interesse de colher frutos econômicos dessas reuniões, mas é sempre importante ter esse pé atrás, né? A gente ainda tem outras reuniões, inclusive há alguma já na expectativa de acontecer entre os dois presidentes, mais uma dessa vez na Casa Branca. Mas, professor, quando a gente viu as mudanças de rota de Donald Trump, elas normalmente são pautadas pela não só necessidade, mas o vício de Trump de mudar a rota para se desprender daqueles que ele considera derrotados. E a imprensa que teve mais acesso a essa reunião e o pós-reunião apontou que entre os representantes do presidente norte-americano e também do governo Lula apontaram que muito da atitude de Trump e do posicionamento dele durante as reuniões é porque é um grupo ou uma parte dele, até porque ainda há apoiadores de Bolsonaro, ou não de Bolsonaro, né, mas pessoas que deram certo espaço para a política de Bolsonaro nos Estados Unidos, mas que a maior parte entende já que o ex-presidente e o seu grupo fazem parte de uma política derrotada. No Brasil, bolsonaristas, figuras mais próximas do ex-presidente, não só entenderam como derrota, mas até mesmo antes dessa reunião, e ela só cravou um fato, é que eles já encontraram quem é a figura, né, o avatar dessa derrota. Eduardo Bolsonaro. Cada vez mais longe dos grupos de campanha de fato para 2026 desses grupos de direita. A direita começa a isolar cada vez mais Eduardo Bolsonaro, professor. Exatamente. Me parece que ficou claro agora para a direita, né, e para a sociedade de uma maneira geral que o Eduardo Bolsonaro, ele de uma certa forma proibiu a ascensão do Tarcísio, né? Porque o Tarcísio estava tentando alçar voo, né, com o Bolsonaro. Ele foi um dos que, de uma certa forma, cortou as asas do governador de São Paulo, né, do Tarcísio. Aquele movimento que ele fez, que dava a impressão de que ele mandava na Casa Branca, todo mundo percebeu que não era isto, né? Ele tinha talvez influência em alguns assessores, mas o próprio Trump percebeu claramente e, naturalmente, as relações do Brasil, a gente fica muito preso na Lula e Trump, mas a gente se esquece de que o empresariado brasileiro
tem muita relação com os Estados Unidos, né? Sempre teve. Então, as relações empresariais a forma mais fácil de chegar até o Trump através dos empresários. O Brasil tem empresas nos Estados Unidos que empregam 100 mil americanos. 30% do mercado de carne nos Estados Unidos é da JBS. A WEG é uma fornecedora de motores elétricos para a NASA. Ou seja, existem empresas muito fortes nos Estados Unidos, de uma certa maneira, chegaram ao ouvido do Trump de que o Bolsonaro era um cavalo paraguaio, não é? Era perdedor. Quer dizer, não tem como imaginar que um indivíduo sem nenhuma estrutura política, sem nenhuma história política, sem inteligência, sem cultura, expulso do exército, pudesse ser um líder da América Latina, né? Eu acho que eles se entusiasmaram com isso, né? Talvez copiando um pouco o Milei da Argentina, mas depois eles perceberam claramente quem é o Bolsonaro, né? E agora o Eduardo, ele ainda continua com aquela tese de que ele ainda pode virar o jogo. Mas dessa reunião, eu acho que ficaram cantando muita vitória para absolutamente nada. O governo Lula entrou na mesa pedindo revogação de tarifa de 50%, o que é algo até, né, uma ideia que nós temos simpatias. Eu sempre ressalto que nós nunca pedimos por essas tarifas, né, originalmente. Depois ele também pediu para reaver os vistos que foram cancelados. E também, por último, ele acabou pedindo a retirada da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a sua esposa, né, Viviane Barça de Moraes. Nesse rápido encontro que eles tiveram, pouco mais de que 30 minutos, o que a imprensa tem noticiado, ele ainda deu um jeito de encaixar ali o tema Venezuela, deixando para trás a pauta que teoricamente seria a pauta principal, que seria a questão da tarifa de 50%, aquela que nós chamamos de tarifa Moraes. Quer dizer, uma ideia que todo mundo sabe que acabou, né, a situação dele, influência política dele nos Estados Unidos e no Brasil, acabou. Porque ele destrói a direita no Brasil e, de uma certa forma, ele queima o único candidato que poderia, de uma certa forma, concorrer com o Lula, que seria o governador de São Paulo. Então, a direita percebeu claramente que não é por aí. Vai ter que procurar outros caminhos, né? E outra coisa que pegou mal também, que eu acho que vai, de uma certa forma, grudar a imagem da direita, foi essa chacina lá no Rio de Janeiro, do governador Castro, né? Exato. Que foi uma coisa terrível, né? Foi uma gaza que fizeram lá no Rio de Janeiro, com 700 e tantas pessoas mortas e vários desaparecidos, né? Então, a direita, ela vai ter que se reunir, né? Um outro fato que está também... Só professor, sem querer cortar o senhor, mas já cortando, no momento que a gente está gravando, né, tivemos informação de que o governador Castro, ele entrou em contato com a ministra Gleisi Hoffmann, com, de certa forma, quase que um pedido de desculpas pelo posicionamento dele, pelas declarações dele, apontando negligência do governo federal. A ministra Gleisi Hoffmann me confirmou que o governador Cláudio Castro telefonou para ela para dizer que não quis atacar o governo federal, quando disse que o Rio de Janeiro estava sozinho, para dizer que não teve o apoio, que pediu blindados e não teve o apoio do governo federal. A ministra me disse que o governo foi surpreendido com a operação do Rio de Janeiro de hoje, que foi feita sem qualquer comunicação oficial às forças do Executivo Federal. Lembrando que durante o dia da operação, essa operação foi uma catástrofe, né? Ele chegou a pontuar que o governo federal havia rejeitado apoio ao governo do Rio de Janeiro. Afirmação essa que foi rapidamente rejeitada, negada pelo ministro da Justiça e da Defesa, Lewandowski. Foi muito rápido, né, a contrapor o governador
do Rio de Janeiro, e agora, no momento que a gente está gravando, ele entrou em contato com o governo federal, diretamente com a ministra Gleisi Hoffmann, para poder colocar fazer esse apontamento, porque, independente do que aconteceu e das necessidades, sim, havia necessidade de um apoio do governo federal, até para ajudar a planejar essa ação do governo fluminense, que parecia algo nada planejado, né? Mas, independente de tudo isso, pareceu e ficou muito estampado que foram falas e atitudes politizadas, politiqueiras, muito mais numa tentativa de colar uma imagem negativa naquilo que aconteceu no governo federal, sendo que o próprio Lewandowski questionou que não havia nenhum pedido feito de forma formal, né? Um pedido desse não é, uma GLO não é pedida, não é solicitada por meio de um telefonema, mas sim há necessidade de um contato oficial. Mas voltando, professor, só para a gente poder destampar essa ação do governo do Rio de Janeiro, essa ação que vinha de um grupo que é um grupo de direita, acabou também metendo o pé pelas mãos. Mas é como o senhor estava citando, né? Então são ações da ala oposicionista que parece estar se perdendo em meio ao seu planejamento para tentar barrar o momento positivo hoje do governo federal. Exatamente. Esse caso do Rio de Janeiro, né, eles tentaram, né, responsabilizar o governo federal. Então, foi outro tiro no pé que eles deram, porque ficou claro que foi uma ação isolada dele, do governador do Rio de Janeiro, né, e que, na verdade, nem o ministro da Justiça e da Segurança Pública soube, nem houve nenhum pedido nesse sentido. Um outro aspecto também que a gente não está levando em consideração é uma cisão dos evangélicos, né? O Lula está tomando contato com alguns líderes evangélicos de importância que não são desses de palanque, né? Que fazem aglutinações políticas, que tem todo um cunho mais político do que religioso, né? Esses que organizaram esses movimentos contra o Supremo Tribunal Federal, a favor da anistia. Então, esse é um fator também que está pesando, né, na questão da direita, porque também os evangélicos, de uma certa forma, ficou claro, muito claro, que não se deve misturar religião com política, mas quando você mistura e que não há, vamos dizer assim, uma honestidade de princípio, né, fica claro que é político, é interesseiro, eu acho que queimou um pouco as igrejas evangélicas no Brasil. Eu acho que os pastores, de uma certa forma, aqueles honestos, aqueles realmente que estão com a Bíblia na mão, né, que sabem o que é justiça divina, eu acho que vão poder estar assim tendo uma visão um pouco melhor de que eles foram usados pelo Bolsonaro, né? Usados por esse movimento de direita, que na verdade levou-os a uma situação deprimente, né? Porque se você, eu não vou nem falar aqui, mas se você falar dos pastores que fizeram o movimento a favor de Trump, são pessoas ridículas, né? Pessoas que não têm nenhuma religiosidade, vamos dizer assim. São pessoas que não representam, né, essa força religiosa. Então, esse é um outro fator político também que a gente tem que analisar daqui para frente, porque eu acho que vai haver uma cisão nos evangélicos. Aquela influência que eles tiveram na eleição de Bolsonaro, eu acho que, de uma certa forma, está havendo um divisor de águas nesse sentido. E isso é mais uma derrota, né, para Bolsonaro. Tanto que houve imediatamente uma reação da Michelle, né, contra esses outros pastores. Então, essas querelas mostram claramente para a sociedade quem é quem na política brasileira, ou seja, quem é que tem interesse, quem é que está realmente colocando a igreja
a serviço da democracia e não a igreja a serviço dos vândalos, né? Então eu acho que vai dar uma virada nesse aspecto do apoio dos evangélicos ao governo Lula. Então a gente tem que, de uma certa forma, ficar atento a esses detalhes. Mas no momento eu não vejo, né? Não vejo. A única coisa que pode ainda prejudicar seria a questão econômica, né? Mas os dados macroeconômicos são todos positivos, né? Inflação em queda, a geração de emprego, enfim. Pode haver aí alguns percalços aí, mas eu não acredito que vá ter uma ruptura que cause assim, uma derrota ou um momento que o movimento do governo possa não explicar. A atitude do Haddad nas comissões, na Câmara e no Senado, tem sido exemplar. Inclusive, ele está perdendo um pouco aquela tecnicidade, está se transformando num político, e um político que pode ser uma opção também para o Lula. Então, eu acho que, de tudo isso, a esquerda se fortificou, se fortaleceu, e a direita continua sem nenhum rumo. Não tem ninguém para falar pela direita. Pois é. Agora, professor, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, como a gente estava citando, né? Claro que a imagem deixada depois da reunião, inclusive no pós-reunião também, a gente viu Casabranca dando parabéns para Lula, o presidente Trump falando do aniversário do ex-presidente, tudo isso para poder exemplificar. Hoje, nessa quarta-feira, os perfis da Casa Branca nas redes sociais, principalmente no X, né, o antigo Twitter, postou outras fotos, novas fotos dessa reunião, fotos essas que mostram parte ali dos bastidores entre os dois presidentes e as suas equipes. Então parece ter toda uma expectativa positiva do contato, né, entre os dois governos. Em meio a tudo isso, a gente viu até posicionamento do presidente Lula se colocando, inclusive como com a possibilidade de fazer o meio-campo aí entre Estados Unidos e Venezuela, ponto esse que é das rusgas políticas no planejamento, parece todo meio torto, de Trump, né, no governo americano. O presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, seu interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países, e que o Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento, e que sempre foi a tradição do Brasil e que continuará sendo. E Lula também com expectativa alta para outros pontos da política e da política social também. Mas em meio a tudo isso, professor, quais são os receios necessários, os cuidados necessários que o governo brasileiro precisa manter? Claro, você comemora uma melhora, uma reviravolta, mas é necessário manter toda a atenção possível para Trump e o seu grupo que fecha ali a Casa Branca? Eu acho que o grande perigo aí, né, é o Lula, porque ele se entusiasma e às vezes ele fala coisas que não deveria falar. Essa questão dele se colocar como interlocutor entre a Venezuela e os Estados Unidos, e também entre a Zelensky lá, a Ucrânia, né? E o Putin, né? A Ucrânia e o Putin lá, para tentar negociar a paz, eu acho isso totalmente desnecessário. Primeiro porque o jogo aí não é político, o jogo é econômico. Os interesses dos Estados Unidos na Venezuela é econômico, é o petróleo. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui que o petróleo
o consumo de petróleo tem aumentado no mundo. Os Estados Unidos não têm mais petróleo, né? O Oriente Médio não é mais aquele domínio americano. Então, o narcotráfico é um pretexto, né? Na verdade, é um pretexto para que os Estados Unidos demonstrem a sua força, né? Então, eu acho que, outra coisa, o Lula não fala com o Maduro há muito tempo. Vai falar agora em que sentido? Todos os países do mundo, de uma certa forma, reconheceram que houve fraude, né, na Venezuela. O Brasil, de uma certa forma, se manteve neutro. Então, eu acho que insistir aí na Venezuela e mesmo lá na Ucrânia, eu acho isso desnecessário. A não ser que ele queira se manter, né, no contexto mundial. Porque, na verdade, o que o Trump quer, e parece que isso já está mais do que claro, o Trump quer uma imagem de uma figura de um homem que trouxe paz ao mundo. Mas não sei qual é o conceito de paz que ele tem. Se o conceito de paz dele é só de guerra. Porque, na verdade, ele desestruturou as economias de todo o mundo, né? Agora também já está voltando a ter uma relação mais amistosa com o Xi Jinping, né? Vão se encontrar agora semana que vem, né? Então, eu acho que o Lula deveria pensar seriamente aqui no Brasil, né, nesse momento bom que ele está vivendo. E se concentrar aqui e não deixar a coisa desandar, não permitindo que algo possa, de uma certa forma, manchar a sua imagem. Muito bem, professor. Conversa hoje fluiu, assim como tem fluído aí para o governo Lula e como não tem fluído para a direita. Mas a gente vai ter várias outras oportunidades para continuar falando sobre essas e outras questões que permeiam a política nacional. Tem muita coisa ainda por aí. Professor, obrigado pela conversa, viu? Imagine, Francisco. Um abraço a você, um abraço a todos aí. Muito obrigado. Até mais. Essa foi a edição número 72 do Linha Política. No programa de hoje, você acompanhou áudios de Metrópolis, Record News, UOL e CNN. Ficamos por aqui. A apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Henrique.